Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Muito bom dia! Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. O meu pedido a Deus nesse momento é que a palavra do Senhor se cumpra em nossa vida. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. E que nessa manhã, na verdade, sintamos a bênção, a presença dos anjos ao nosso lado. Quero deixar com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 14, verso 11, onde a Bíblia diz o seguinte: a casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Provérbios, capítulo 14, o verso 11. Aquele que busca Deus, que ama o Senhor, receberá a bênção do Senhor e cada vez mais florescerá nessa terra. Mas aquele que abandona o Senhor, não busca viver uma vida ligada ao Senhor, a sua casa, a sua vida será destruída. É o que Deus nos ensina, é o que Ele nos orienta. Hoje é o dia de buscarmos, de amá-lo e nos colocarmos em suas mãos. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 98, o versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O salmo que nós estaremos estudando nessa manhã é um clamor do salmista. O desejo, na verdade, do salmista é que todos e todas as coisas louvem o nome do Senhor. Ele faz um convite à natureza a render louvores a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, mas Ele também faz um convite a todas as criaturas, aquelas que são irracionais e os racionais, a também se voltarem para esse Deus com ações de louvor, com atitude de gratidão. O Salmo 98 está basicamente composto por 3 estrofes. A primeira delas faz um convite a toda a congregação a render louvores a Deus. Mas logo depois, em seguida, ele faz um convite a toda a terra a se voltar, a reconhecer que Deus é o único digno da adoração. Mas ele também, na terceira parte, ele fala que toda a natureza jamais deve se esquecer de que Deus é Criador e somente Ele é digno da nossa adoração. O Salmo 98 é um chamado para que todos reconheçam a Deus como sendo soberano e, ao mesmo tempo, entendam que Ele é o nosso juiz justo e perfeito. Somente Ele julga com equidade. Somente Ele julga com todos os parâmetros da justiça. O seu julgamento é o único que é perfeito. Todos os outros juízes poderão em algum momento cometer as suas falhas e os seus erros. Mas esse juiz, o Criador de toda a terra, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é íntegro. E um dia Ele voltará a essa terra para julgar todos os habitantes que vivem nessa terra. O salmista, no versículo 1, ele começa fazendo um convite para que todos reconheçam e se voltem para Deus com ações de adoração. Ninguém deveria se aproximar desse Deus sem que pelo menos reconhecesse a sua bondade, a sua grandeza e a sua majestade. Todo cristão precisa ter no seu coração razões pelas quais adorar. A principal delas é a graça de Deus, oferecida na cruz do Calvário pela pessoa de Jesus Cristo, como bondade por toda a eternidade. No Antigo Testamento, quando os israelitas muitas vezes cantaram esse salmo, eles cantaram em louvor, em reconhecimento de muitas vitórias que Deus tinha dado ao seu povo, em especial as vitórias militares. Eles reconheciam que quando venciam um adversário era a mão de Deus, era o próprio Deus que tinha lutado com eles, era a razão pela qual eles tinham se voltar para o seu Criador e render louvores a Ele. Mas nos dias em que nós estamos vivendo também, quando nós temos alguma batalha, seja ela no âmbito espiritual ou no âmbito físico, nós jamais devemos nos esquecer que todas as vitórias ganhas é resultado da ação de Deus, da mão de Deus e do poder de Deus sobre a nossa vida. Não somos nós com a nossa capacidade, não somos nós com a nossa inteligência, mas tudo que temos, tudo que recebemos provém das mãos do Criador e devemos nos voltar para Ele como sendo soberano sobre a nossa vida. O salmista nos conclama a louvarmos o nome de Deus não apenas numa área da nossa vida, não apenas com uma única ação, mas com todo o nosso corpo.
com ações de gratidão, com cântico de louvores, com as nossas ofertas, com a expressão física. Os nossos pensamentos precisam se voltar para o Senhor e, acima de tudo, o nosso coração tem que, nesse momento, se entregar-se por completo nas mãos do Criador. Somente dessa forma o nosso Deus poderá aceitar o nosso louvor e as nossas expressões de gratidão. Não podemos louvar o nome de Deus ou adorá-lo apenas com uma parte da nossa vida. No momento de adorar a Deus, os instrumentos cabem. Eles fazem parte desse momento de adoração ao Senhor. As trombetas são instrumentos que nós podemos expressar o quanto Deus é especial para a nossa vida. Se nos dias em que nós estamos vivendo, nós conhecemos também outros instrumentos que podemos render louvores ao Criador, nós não podemos menosprezar esses instrumentos, nós precisamos utilizá-los para que o nome do Senhor possa ser engrandecido. O salmista, no versículo 7 e no versículo 9, ele faz uma convocação não apenas agora para os seres humanos racionais, mas ele faz uma convocação para toda a natureza se voltar para Deus. Ninguém e nenhum ser deveria viver nessa terra sem reconhecer que Deus é soberano sobre a sua vida. Ele um dia voltará para estabelecer o seu tribunal, irá julgar todos os seres humanos, quer aqueles que lhe amaram, quer aqueles que não lhe amaram. Ele irá retribuir a cada um conforme a maneira pela qual viveu aqui nesse mundo. É por isso que em todas as épocas, em todas as gerações, o nosso Deus providenciou um meio pelo qual o seu povo pudesse ser aceito por ele, receber o perdão dos seus pecados e pudesse escrever o seu nome no livro da vida para que pudesse receber a salvação. É ele mesmo que tomou a iniciativa no Antigo Testamento. Ele mesmo falou no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8, me faça um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. Através dos cordeiros mortos, cada cordeiro que era oferecido pela nação de Israel, eles deveriam se lembrar que no futuro Jesus Cristo viria morrer morte de cruz para nos dar o direito da salvação em Jesus Cristo. Hoje, cabe a cada um de nós nos rendermos a essa mensagem, entregarmos o nosso coração nas mãos desse Deus, confiar nos seus méritos, nos seus atributos, e aqueles que creem no sacrifício expiatório do nosso Salvador Jesus Cristo, esses irão receber a salvação nesse nome. Por isso que nessa manhã, eu e você, e a cada dia que vivemos, devemos viver mais para Ele do que para nós mesmos. Aqueles que vivem mais para o Senhor serão chamados por Ele, convidados por eles para viver eternamente. O salmista, no Salmo 98, ele faz um convite a toda a nação de Israel. Essa mensagem não deveria exclusivamente ficar para um povo trancado embaixo de 7 portas. Essa mensagem deveria ser anunciada para todo mundo. Todo mundo deveria entender que Deus é Deus. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele veio morrer morte de cruz. Se o mundo não conhece essa mensagem, jamais esse mundo poderá receber a salvação. E aqueles que foram depositários, confiados nessa mensagem, serão responsáveis pela morte dessas pessoas que não conheceram a Jesus Cristo. Mas hoje entendemos, Deus tem um remanescente nos últimos dias. Esse remanescente tem uma responsabilidade nas mãos. Esse remanescente precisa se levantar e anunciar ao mundo que Deus é Deus, que Ele é o nosso Salvador e que um dia voltará aqui a essa terra buscar o seu povo para viver com o seu Deus eternamente. Hoje, cada um de nós, o que temos que fazer é amar mais a Cristo, é nos colocarmos mais nas suas mãos, permitirmos que Ele conduza a nossa trajetória. Quanto mais nós nos tornarmos de Cristo, mais forte nós nos tornaremos nessa terra. Quanto mais longe de Cristo, mais fracos viveremos nesse mundo. Se queremos alcançar a salvação e a vitória espiritual diante dos males que existem nesse mundo, nós temos que nos submeter completamente à vontade de nosso Deus. É sacrificarmos o nosso eu a cada dia e deixarmos que Cristo viva e reine sobre cada um de nós. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver mais para o Senhor e menos para essa terra. Queremos amá-los com toda a nossa força. Fica conosco no decorrer desse dia, na nossa vida. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Sobre você nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.